No episódio anterior, falamos sobre um dos períodos mais sombrios da história do papado, que durou quase 70 anos, sendo conhecido como o cativeiro babilônico do papado, em que 7 papas governaram a partir da cidade francesa de Avignon, afastados de Roma em um período repleto de tensões políticas, de guerras e desafios espirituais. O desenrolar dessas turbulências levou diretamente a um dos momentos mais caóticos da história da cristandade, o Grande Cisma do Ocidente, que foi uma crise papal da Igreja Católica ocorrida no final da Idade Média, entre 1378 e 1417, que por quase 40 anos dividiu a cristandade católica em 2 papas rivais e, em certos momentos, 3 papas reivindicaram simultaneamente o trono de São Pedro, dividindo não apenas a Igreja, mas também a Europa. Esta crise abalou profundamente a legitimidade papal, desencadeando consequências que moldaram o futuro da Igreja e da política europeia. O sonho de Catarina de Siena, a grande mística dominicana que tanto lutou pela unidade da Igreja, parecia se concretizar quando o Papa Gregório XI retornou o papado para Roma em 1377. Esse retorno foi um momento de profunda esperança para a cristandade, mas também um prelúdio de grandes tensões. Embora o papado tivesse deixado Avignon, as forças políticas que haviam causado o cativeiro babilônico da Igreja ainda persistiam. Em pouco tempo, Gregório se deparou com desafios tão intensos que cogitou retornar a Avignon. Ele provavelmente teria feito isso se a morte não o tivesse alcançado. A morte de Gregório XI, em março de 1378, abriu um novo capítulo turbulento na história da Igreja. A Santa Catarina de Siena, que havia se dedicado tanto à causa de Roma, viu seu sonho transformar-se em um pesadelo ainda pior do que o papado em Avignon. Quando a cadeira de São Pedro ficou vaga, o povo romano temeu que os cardeais influenciados pela França voltassem a eleger um papa favorável à permanência em Avignon. O historiador Walter Ullmann destaca que esses temores eram legítimos, dado que a maioria dos cardeais eram franceses, inclinados aos interesses do reino francês. A pressão popular em Roma era tamanha que as multidões se rebelaram, exigindo a eleição de um papa romano, ou pelo menos italiano. Em meio a esse caos, o conclave, que deveria ocorrer em liberdade, foi vigiado de perto pelo povo armado e determinado a impedir qualquer fuga dos cardeais. A história é repleta de exemplos de eleições papais tensas, mas poucos eventos se comparam ao conclave de 1378. Segundo estudiosos como Justo L. Gonzalez, essa eleição foi marcada por uma intensa divisão entre os próprios cardeais franceses, em especial entre os da diocese da cidade francesa de Limoges e seus opositores. No meio da tensão, o conclave elegeu Bartolomeu Prignano, o arcebispo de Bari, que se tornou Urbano VI. Embora não fosse romano, ele era italiano, o que acalmou o povo por um breve período. Como escreve a historiadora Joëlle Holocoster, a eleição de Urbano foi inicialmente vista como providencial. Homem de hábitos austeros e de origem humilde, parecia o reformador de que a Igreja tanto necessitava. No entanto, essa esperança logo se desfez. O Papa Urbano VI, em seu zelo reformador, se mostrou inábil para lidar com as complexas intrigas dos cardeais. Ele condenou os bispos por estarem ausentes de suas dioceses e atacou o luxo dos cardeais com severidade. Sua tentativa de nomear novos cardeais italianos foi vista como uma tentativa de minar o poder francês, mas sua imprudência ao anunciar esses planos antes de executá-los apenas agravou a situação. Embora as reformas de Urbano VI fossem necessárias, sua abordagem precipitada e temperamento difícil tornaram-no inimigo dos cardeais que buscavam manter suas influências e privilégios. Rapidamente, os cardeais começaram a desertar. Inicialmente os franceses, depois os italianos, fugiram para Nani, onde declararam que a eleição de Urbano havia sido forçada e, portanto, inválida.
Esse gesto era uma grave contradição, pois os mesmos cardeais haviam proclamado e coroado Urbano como Papa legítimo. Mas com a igreja dividida e a pressão crescente, esses cardeais procederam à eleição de um novo Papa, Clemente VII. Assim, o grande cisma do Ocidente tomou forma com 2 papas eleitos pelo mesmo colégio de cardeais. Este cisma representou um desafio sem precedentes. Enquanto Urbano VI permaneceu em Roma, Clemente VII fugiu para Avignon, estabelecendo uma linha rival de papas. A Europa, fragmentada politicamente, se dividiu entre os 2 pontífices. A França, a Escócia, Castela e Aragão apoiaram Clemente, o Papa de Avignon, enquanto Inglaterra, Alemanha, Hungria e o Sacro Império Romano Germânico se mantiveram fiéis a Roma, apoiando Urbano. A eleição de 2 papas trouxe grande confusão espiritual e política. Muitos fiéis se viram em meio a um dilema doloroso. Qual papa seguir? A complexidade desse período levou a um estado de incerteza e caos, com cada reino e principado escolhendo um lado. Para muitos fiéis, o simples fato de haver mais de um papa gerou uma profunda crise de fé. Qual dos 2 papas era o verdadeiro representante de Deus na Terra? Essa dúvida corroeu a autoridade papal e a unidade da cristandade ocidental. As excomunhões e anátemas lançados entre os papas rivais confundiram os fiéis e enfraqueceram a noção de que o Papa era a voz incontestável da Igreja. A legitimidade papal estava sob ataque. Cada lado tentava afirmar sua superioridade através de alianças políticas, concessões financeiras e promessas de reformas. No entanto, o efeito foi devastador. A autoridade moral da Igreja foi manchada e a instituição mais poderosa do mundo cristão se viu profundamente desacreditada. Clemente VII, apesar de ser um diplomata habilidoso, tinha laços com o papado corrupto de Avignon, enquanto Urbano VI, legitimamente eleito, se mostrava cada vez mais instável. Catarina de Siena, a Santa Catarina, conhecida por sua intensa espiritualidade e dedicação, viu seu sonho se transformar em um pesadelo sombrio durante o cisma papal. Quando Gregório XI trouxe o papado de volta a Roma, muitos, incluindo Catarina, acreditaram que a Igreja finalmente escapara de seu cativeiro babilônico em Avignon. No entanto, o retorno do papado a Roma estava longe de ser a solução definitiva. Com a morte de Urbano VI, o cisma, que já se mostrava devastador, aprofundou-se e Catarina, nos últimos anos de sua vida, dedicou-se com fervor à defesa de Urbano e da unidade da Igreja. Catarina de Siena tinha uma visão quase profética da crise. Sua tentativa de influenciar o curso da história papal é considerada por muitos historiadores como um ato de desespero místico, em um período no qual o papado estava sendo pressionado por forças políticas e eclesiásticas. No entanto, embora as intenções de Catarina fossem nobres, Urbano VI rapidamente se revelou um pontífice problemático, corroendo as bases de sua legitimidade. Urbano, ao contrário do que Catarina esperava, começou a se envolver em políticas duvidosas. Ele nomeou seu sobrinho, Butílio Priniano, como príncipe de Capua, uma posição criada especialmente para ele. Essa decisão provocou guerras e perda de apoio, especialmente na Itália. Jacques Le Goff e outros historiadores modernos não poupam críticas a Urbano. Jacques Le Goff, que foi um historiador francês e autor prolífico, especializado na Idade Média, particularmente nos séculos XII e XIII, aponta que o comportamento de Urbano, mandando encarcerar e torturar seus próprios cardeais, manchou sua reputação e desacreditou a legitimidade que ainda lhe restava. Jacques Le Goff chegou a dizer que se Urbano tinha alguma pretensão de reforma, ela foi completamente subjugada por suas tendências despóticas. Do outro lado do cisma, Clemente VII, o Papa avignonês, seguiu uma política mais cuidadosa. Ele não conseguiu estender seu domínio por toda a Europa, mas manteve sua autoridade nos territórios que o reconheceram. De acordo com Philippe Levillain, um historiador francês que se especializou na história do catolicismo e do papado e escreveu notavelmente uma enciclopédia histórica do papado, Clemente VII, mesmo cercado por desafios, conseguiu manter uma aura de legitimidade dentro de suas fronteiras, o que deu certo prestígio ao papado avignonês.
contrastando com o despotismo errático de Urbano VI. Com a morte de Urbano, em 1389, seus cardeais elegeram Bonifácio IX, um pontífice que, de acordo com o historiador Joseph Gill, parecia mais interessado em consolidar seu poder e riqueza do que em restaurar a unidade da Igreja. Bonifácio IX se alinhou contra a França, exacerbando ainda mais as divisões dentro da cristandade. O cisma, que já era uma ferida aberta, tornou-se uma fonte de corrupção à medida que ambos os papas recorriam à simonia para financiar suas respectivas cortes. No vídeo passado, nós falamos sobre a simonia, a prática de comprar e vender cargos eclesiásticos, e vimos como outras práticas terríveis, como o nepotismo, o absentismo e o pluralismo, foram adotados pela Igreja. Enquanto essas divisões avançavam dentro da Igreja, fazendo crescer a tensão entre Roma e a França, a Universidade de Paris, uma das principais vozes teológicas da época, começou a propor soluções para o impasse. Em 1394, os teólogos apresentaram 3 alternativas: a renúncia dos 2 papas, a negociação com a arbitragem, com o objetivo de buscar uma solução pacífica e justa para as partes em conflito, evitando sempre que possível litígios mais formais dentro dos tribunais eclesiásticos, ou a convocação de um concílio. Para muitos historiadores, foi essa terceira opção que eventualmente preparou o terreno para o Concílio de Constança décadas depois. A morte de Clemente VII trouxe nova esperança para a resolução do cisma, mas os cardeais avioneses apressaram-se em eleger um novo papa. Assim, Pedro de Luna, o novo papa avionês, assumiu o título de Bento XIII. Sua recusa em abdicar perpetuou o conflito, levando a um impasse político. Carlos VI da França, pressionado pelos teólogos parisienses, retirou o apoio a Bento XIII e, em 1407, ambos os papas, Bento XIII e Gregório XII, concordaram em se reunir para discutir uma possível abdicação mútua. No entanto, as negociações falharam e o cisma se prolongou. À medida que o cisma se arrastava, teólogos, cardeais e reis começaram a perceber que a divisão era insustentável. A solução parecia estar na realização de um concílio ecumênico, uma reunião de líderes da Igreja que pudesse resolver o impasse. Em 1409, o Concílio de Pisa foi convocado na tentativa de depor ambos os papas e eleger um novo, restaurando a unidade da Igreja. Entretanto, o concílio que visava ser a solução acabou criando um novo problema. Em vez de resolver a crise, o Concílio de Pisa piorou a situação ao eleger Alexandre V como novo Papa, sem conseguir depor os outros 2. Assim, a cristandade passou a ter 3 papas, um em Roma, outro em Avignon e um terceiro eleito em Pisa. Essa tripla divisão foi um sinal de que a Igreja estava à beira de um colapso. As tentativas de reconciliação, mediação e arbitragem falharam repetidamente, enquanto a credibilidade da Igreja continuava a se desgastar. As negociações fracassadas mostraram que o problema não estava apenas nos líderes eclesiásticos, mas também nas estruturas políticas que impediam uma solução. Os cardeais de ambos os lados, frustrados com a intransigência dos papas, decidiram tomar o controle da situação, pavimentando o caminho para o movimento conciliar que culminaria no Concílio de Constança em 1414, ocasião em que o grande cisma do Ocidente começou a caminhar para sua resolução. Sob a liderança do imperador Sigismundo do Sacro Império Romano-Germano e com o apoio de grande parte da Europa, o concílio finalmente conseguiu depor ou forçar a renúncia dos 3 papas rivais. Em 1417, o cardeal Odone Colonna foi eleito como Martinho V, marcando o fim do cisma e restaurando a unidade papal. Esse evento foi um marco na história da Igreja. A eleição de Martinho V simbolizou o fim de uma era de divisão e confusão. No entanto, o preço foi alto. As consequências do grande cisma do Ocidente foram profundas e duradouras. A crise de autoridade papal gerou um sentimento de desconfiança entre os fiéis e abriu espaço para críticas mais intensas à Igreja.
muitos começaram a questionar não apenas a liderança papal, mas a própria estrutura da igreja, criando as bases para as futuras reformas. Nos anos que se seguiram, houve tentativas de reforma dentro da igreja. O movimento conciliar, que ganhou força durante o cisma, continuou a pressionar pela ideia de que os concílios ecumênicos deveriam ter poder superior ao do Papa em certas circunstâncias. Embora essa visão tenha sido eventualmente reprimida, ela refletia o desejo de muitos de evitar uma repetição de tal divisão. O cisma também antecipou outras crises, como a Reforma Protestante do século XVI, que questionaria ainda mais o poder e a moralidade da Igreja. O grande cisma havia demonstrado que a Igreja, apesar de sua posição de poder, era vulnerável a divisões internas e a disputas de poder. O impacto foi sentido não apenas no domínio religioso, mas também no político, com reis e imperadores europeus ganhando mais influência sobre as decisões eclesiásticas. Em última análise, o grande cisma do Ocidente serviu como um alerta para a Igreja Católica. A centralização extrema do poder papal, sem controles claros, poderia levar a uma crise de confiança. As reformas que se seguiram buscaram, de alguma forma, restaurar a imagem da Igreja, mas as cicatrizes daquele período permaneceram. Como argumenta o historiador Brian Tierney, o surgimento desse movimento foi um marco na história da Igreja, refletindo uma crescente demanda por uma autoridade eclesiástica superior ao próprio papado. O cansado clamor por unidade ecoava entre o clero e os fiéis, que ansiavam pelo fim de décadas de divisões e escândalos. A complexidade do cisma do Ocidente, como demonstrado pelos grandes historiadores, revela um período de profundas lutas políticas e espirituais, onde a fé e a diplomacia colidiam incessantemente. Catarina de Siena, em seu zelo pela Igreja, foi uma testemunha e protagonista de um dos momentos mais turbulentos da história cristã. Chegamos assim ao final de mais um vídeo. Dê o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus contatos para que mais pessoas tenham a oportunidade de estudar a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica aqui conosco. Uma exclusividade aqui do canal A Bíblia Toda. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.